Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você que está num contrato de trabalho de 12 meses, ou seja, um ano, como que fica a situação no caso de uma rescisão? Como que ficam os direitos e os valores no caso de uma demissão sem justa causa, um pedido de demissão ou uma demissão por justa causa? Você pode aprender assistindo esse vídeo quais são os seus direitos e ainda como calculá-los, para aproximadamente ter uma ideia de quanto você realmente vai receber, se você está recebendo o valor correto ou não. Uma coisa que eu vou pedir que você faça é que você assista esse vídeo todo até o final, que com certeza, após assistir esse vídeo, a sua dúvida será esclarecida. Outra coisa também é verificar se você está inscrito no canal. Caso você ainda não seja um dos inscritos do canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. Com a sua inscrição, você ajuda o canal a continuar crescendo e a gente a trazer esse conteúdo que tem o intuito sempre de te ajudar. Não esquece do like, ativa o sininho com todas as notificações, faz o seu comentário e compartilha com o maior número de pessoas possível. Essas ações continuam também ajudando muito o canal. E se você fez, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Nesse vídeo que vamos calcular a rescisão de 12 meses de um contrato de trabalho ou um ano, você vai ter uma ideia do valor bruto que pode surgir nessa rescisão. É um aproximado que a gente vai buscar e eu vou te explicar como fica cada direito em cada uma das demissões e como calcular cada um deles. Esse vídeo serve para quem trabalhou com carteira assinada e sem carteira assinada. Os direitos são os mesmos. A diferença é que quem tem carteira assinada provavelmente vai ter esses direitos observados no momento da rescisão. Agora, quem não tem carteira assinada provavelmente vai ter que correr atrás de um advogado e ingressar com uma ação na justiça contra aquele empregador, porque esses direitos todos que eu vou falar aqui não devem ser observados no momento da rescisão. A rescisão que a gente vai apresentar aqui, como eu já disse, é do valor bruto. O valor que você recebe na rescisão não é o valor bruto, é o valor líquido. O valor bruto, você sofre descontos para encontrar o valor líquido. Não tem como eu trabalhar todas as situações de descontos de cada caso de cada pessoa. Um desconto que é certo de ter, 100% de certeza, é o INSS. Mas pode ter vários adiantamentos, prejuízo, outras situações de descontos na rescisão de cada um. Aí sim, após o cálculo do valor bruto, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo, sofrendo os descontos, você tem um valor líquido e é ali que você vai receber esse valor. Já com o valor bruto calculado, aproximadamente, você consegue ter uma noção se você está recebendo direitinho a sua rescisão. Já passado essas informações, vamos para a tela do computador para ver como que fica a sua rescisão. Então, antes da gente começar a explicar como você vai fazer o cálculo aproximado do valor bruto da sua rescisão num contrato de trabalho de 12 meses ou um ano, como melhor você preferir, pega papel e caneta para você ir também tentando anotar as informações aqui e substituindo esse meu salário de exemplo, aonde é R$ 1.830, pelo seu real salário. Esse valor aqui eu tenho que usar como exemplo para conseguir te explicar o que a gente precisa entender ao longo desse vídeo. Mas eu quero que você consiga descobrir a sua real situação. Então, para isso, você precisa utilizar o seu real salário. Tudo que eu fizer com esse seu salário é só você substituir. Então, a gente tem a primeira questão que eu já vou pedir para você fazer, é você botar o seu salário, no meu exemplo aqui é 1.830, e dividir por 30. Você dividindo por 30 o seu salário, você vai encontrar o que for relacionado a dia na sua rescisão. Então, no meu valor aqui, deu R$ 61,00 e você vai colocar o seu valor aí. Outra coisa que você também vai ter que fazer é dividir o seu salário por 12. Pega o seu salário, divide por 12 e então você vai achar tudo que for relacionado a mês na rescisão. Então, tudo que tiver o valor para ser calculado em meses, você vai usar esse valor, no meu caso aqui, R$ 152,50. Feito essas duas situações, que é para organizar, facilitar os seus cálculos a seguir, a gente já passa para o primeiro direito, que é o saldo de salário.
Esse primeiro direito, que normalmente vai estar presente nas rescisões, é a situação que você, ao pedir demissão, ou receber a justa causa, ou receber o aviso, o comunicado de aviso que você será dispensado, esse dia que você chegou nesse momento final do contrato de trabalho, muito provavelmente você não foi remunerado pelo salário anterior. São dias que você trabalhou e não recebeu a remuneração pelos dias trabalhados. O salário pela CLT ele deve ser normalmente, preferencialmente, pago até o 5º dia útil do mês. Então, se você trabalhou a situação até o 5º dia útil do mês, você recebeu o salário dos dias trabalhados do mês anterior. O mês que você está no momento da demissão, do primeiro dia daquele mês até o momento da demissão, muito provavelmente você não recebeu nada. Então, como que você descobre esses dias? Vamos supor que eu fui demitido no dia 22. Vai contar finais de semanas e feriados, não é somente dias trabalhados. Não tem como você trabalhar 30 dias no mês, mas você pode contar esses dias todos até o momento da rescisão. Então você vai pegar R$ 61,00, que é ali o que eu disse sobre dias da minha conta, do meu salário, e vou multiplicar por 22, que foi o que eu falei. Eu pedi demissão no dia 22, recebi aviso prévio no dia 22, tomei justa causa no dia 22. Então, eu vou ter de saldo de salário R$ 1.342, que é o valor pelos dias que eu trabalhei até o momento da rescisão, e eu não recebi esses dias trabalhados. Outro direito que você também vai ter, muito provavelmente na sua rescisão, é o aviso prévio. O aviso prévio, ele não tem lá muito cálculo para fazer. Então, o próximo direito que você vai ter, muito provavelmente na sua rescisão, no momento que você estiver terminando esse contrato de trabalho, é o aviso prévio. Só que no aviso prévio, você tem normalmente o valor igual a um salário seu, quando você tem um contrato de trabalho ali menor que 1 ano. Só que como você está já há 1 ano na empresa, no contrato, você tem uma situação que acrescenta o valor do aviso prévio, que eu tenho que te explicar como calcular. Que é o seguinte, o aviso prévio, ele acrescenta 3 dias para cada 1 ano que você trabalhar na empresa. Então, se você trabalhou 1 ano na empresa, o seu aviso prévio vai ser de 33 dias, porque você fechou um período de 1 ano na empresa trabalhando. Para você fazer esse cálculo, você vai ter que multiplicar aquela situação do dia por 33, porque você ganha 3 dias a cada 1 ano trabalhado na empresa. Então, vai ser R$ 61,00 vezes 33. Então, você vai ter, nesse exemplo aqui que eu usei, um salário de R$ 2.013. O aviso prévio também, eu preciso te explicar uma situação. Se você trabalhar o aviso prévio, você vai receber ele normalmente ao longo desse mês. Não é para trabalhar 33 dias, não existe trabalho de aviso prévio superior a 30 dias. Mas, se você resolver por não trabalhar o aviso prévio, você não vai receber ele. Ele vai ser descontado do valor da sua rescisão. Agora, se você resolver trabalhar e o empregador não quiser que você trabalhe o aviso prévio, ele vai indenizar o aviso prévio. Então, você vai receber esse valor positivo também na sua rescisão. Trabalhando ou a empresa não deixando trabalhar, o valor é positivo. Agora, se você resolver não trabalhar, aí o valor tem que ser descontado da sua rescisão para a gente ter uma exatidão aqui no que vai acontecer conforme o seu caso. O próximo direito que você vai ter, muito provavelmente na sua rescisão, é relacionado ao aviso prévio. Só que o aviso prévio, eu vou deixar aqui 2 situações de valores que lá no final eu vou explicar o porquê disso. No caso, o aviso prévio ele tem um entendimento presente que se você faz 1 ano na empresa, você ganha mais 3 dias a cada 1 ano trabalhado na empresa. Então, o aviso prévio, inicialmente, ele é de 30 dias, no mesmo valor que um salário seu. Mas, conforme você vai trabalhando mais anos na empresa,
vai acrescentando 3 dias nessa conta. Então, se você está nessa situação, se você vai ter essa situação que eu vou te explicar mais para frente, você vai ter a situação de 33 dias porque você está trabalhando na empresa há um ano. Então, você vai ter os 30 dias do aviso prévio, mais 3 dias conforme a legislação. Nesse caso, você vai multiplicar esses 33 dias por aqueles valor que eu achei ali do meu salário relacionado a dia, no meu caso, R$ 61,00. Então, eu vou ter um valor de aviso prévio de R$ 2.013. Eu vou fazer uma outra situação aqui que eu vou deixar o aviso prévio exatamente no valor do salário, no momento que eu for explicar como vai ficar cada uma dessas rescisões no contrato de trabalho. Um ponto que eu já posso explicar sobre o aviso prévio é que, se você trabalha o aviso prévio, você recebe o aviso prévio ao longo do mês. Se você quer trabalhar o aviso prévio e a empresa não quer que você trabalhe o aviso prévio, então o aviso prévio é indenizado pela empresa. Você fica em casa o aviso prévio, você recebe o aviso prévio sem ter trabalhado o aviso prévio. Agora, se você não quis trabalhar o aviso prévio, a empresa quer e você não, então você tem que entender que o aviso prévio ele pode ser descontado da sua rescisão, ele vai ser negativo. Para o nosso exemplo aqui de cálculo, eu vou considerar como positivo, ou porque foi trabalhado, ou porque foi indenizado, só para você ter a real noção dos valores. Agora, se você não trabalhou o aviso prévio por algum motivo, você tem que entender que no seu caso vai ter que descontar. Vamos para o próximo direito, que são as férias. Férias, na rescisão de um ano, acontece uma situação. Quando você entra na empresa, você dá início à contagem do período das suas férias. Férias, você sempre ganha uma férias completas quando você faz um ano, um aniversário na empresa a contar da sua admissão. Então, você pega aquela data que você iniciou, sempre que fechar um ano, ganhou mais umas férias. Nesse caso, como você trabalhou um ano na empresa, você está sendo demitido ou pediu demissão no momento que fez um ano de férias. Não teve como a empresa lhe dar essas férias, não existiu a oportunidade disso, que precisaria de trabalho ao longo do próximo ano para escolher uma data. Então, certamente, você de férias tem o mesmo valor que um salário seu. Isso são férias completas. Você trabalhou um ano na empresa e merece isso. Então, você tem o mesmo que um salário seu. Férias sempre tem o tal do adicional de 1/3. É um outro direito que você tem, que você vai calcular na rescisão, que sempre vai aparecer no caso de um contrato como esse de 12 meses, um ano. Então, você vai pegar o valor do seu salário, das suas férias completas, e vai dividir por 3. Isso que é o adicional de 1/3. Adicional de 1/3 acompanha cada férias. Todas as férias que tiver, existe um adicional de 1/3. E você vai ver isso agora. Por quê? Você tem que lembrar que existe o aviso prévio. O aviso prévio, nessa situação que a gente está explicando aqui, ele pode ser de 33 dias ou de 30 dias, dependendo do tipo de demissão que eu vou explicar mais lá na frente. Mas ele não pode ser ignorado como, no mínimo, mais um mês de contagem no seu contrato, na sua rescisão. Então, você tem que contar os dias do aviso prévio, mesmo que tenha trabalhado o aviso prévio ou não, mesmo que seja por seu pedido de não trabalhar o aviso prévio ou que seja por ordem da empresa de não trabalhar o aviso prévio daqui para frente vai ser considerado em todas as questões proporcionais. Então, férias proporcionais vai existir por quê? Apesar de você ter concluído um ano de contrato e recebido uma férias completa, você vai ter também o início da contagem das férias proporcionais por causa do aviso prévio. Então, você vai ter 1/12 de aviso prévio. Mas o que é isso de 1/12? O ano ele tem 12 meses. Então, se a gente está falando que você vai ter mais 1/12 de férias por causa desse momento de demissão do seu contrato, é porque você teria mais um mês além da segunda contagem das suas férias. A sua próxima contagem das suas férias teria já mais um mês
contando. Lembrando que eu estou imaginando que a gente está com um ano certinho de contrato, então é da minha admissão, eu estou sendo também demitido próximo da minha admissão e que eu estou também dentro do mesmo ano, não mudei para o ano seguinte. O meu aviso prévio que vai mudar para o ano seguinte, mas esse contrato eu trabalhei ele todinho certinho ali dentro do ano, talvez ali poucos dias após o ano que passou. Então, no caso, como que a gente faz o cálculo das férias proporcionais de 1/12? O cálculo das férias proporcionais a gente pode fazer assim, ó. Lembra que eu pedi para você dividir o seu salário por 12? Ele já está pronto aqui. Ele tem um valor de R$ 152,50. Lembra que tudo que eu disse que era mês você ia usar aquele valor? Então, como é uma vez, é ele mesmo, R$ 152,50. E então a gente tem o adicional de 1/3 para calcular esse valor proporcional das férias. Como eu disse, sempre vai existir adicional de 1/3 quando o assunto é férias. 152,50 dividido por 3, isso que é o adicional de 1/3. Dividir por 3 o valor das suas férias. Então, você vai ter esse valor para adicionar ali. Outro direito que muito provavelmente você vai ter aqui é o 13º salário. O 13º salário, eu até vou colocar aqui na rescisão, vou colocar como se eu não tivesse recebido, mas pode existir que você tenha recebido uma parcela no meio do ano e talvez até ter recebido antes da rescisão todo o 13º salário. Então, é uma situação que eu vou explicar aqui, mas que pode, no seu caso, você ter recebido e você vai ter que ter atenção de conferir isso. Mas caso você não recebeu, então o momento da rescisão é de receber o valor dele. O 13º salário é um valor igual a um salário seu. Então, eu vou colocar aqui, ó, não recebi, não me pagaram a primeira parcela no meio do ano, muito menos a segunda parcela. Então, eu vou receber o 13º salário no momento da rescisão. O 13º salário, ele muda um pouco a situação aqui, porque eu estou considerando que eu trabalhei de 1º de janeiro até 31 de dezembro, no mesmo ano, um ano de contrato de trabalho, e estou sendo demitido em 1 de janeiro do ano seguinte. No caso, muito provavelmente na sua situação, você não tem exatamente o meu exemplo. Então, pode ser que você começou a trabalhar em março e está sendo demitido em março do ano seguinte, e por aí vai. No caso, você tem que ter atenção que o 13º salário é diferente das férias. As férias, elas começam quando você é admitido, contam da sua admissão. Já o 13º salário não, ele conta do 1º de janeiro ao 31 de dezembro daquele ano. Quando muda o ano, muda nova contagem de 13º salário. Então, você tem que se lembrar que, caso você não tenha uma situação certinha, igual a minha, dentro do ano, com um ano de contrato de trabalho, você vai ter que calcular os meses. E eu vou te ensinar o que vai acontecer. No caso, vai acontecer o 13º salário proporcional. É esse fracionar do 13º salário. Vamos supor que eu fui contratado em fevereiro. Então, se eu fui contratado em fevereiro, eu trabalhei por 11 meses no ano passado. Então, se eu não recebi esses valores no ano passado, eles são 11/12 proporcionais, por causa que eles são valores de 13º salário do ano passado. Mas se eu recebi normalmente eles no ano passado, nesse ano que eu estou sendo demitido, mais ou menos ali em fevereiro, quando eu fui contratado, então eu vou ter uma situação de 2/12 ou 3/12. Por que 2/12 ou 3/12? 3/12 é contando o aviso prévio. 2/12 pode ser também contando o aviso prévio. Só que aqui vem uma regra muito importante que também serve para as férias proporcionais e é bom ter explicado somente agora para você entender todo o raciocínio de proporcionais. Por quê? Quando você trabalha e a sua rescisão não ultrapassa o dia 15 do mês, você não conta aquele mês. Vamos supor que a sua rescisão ela foi até dia 8 do mês. Então, aquele mês 8 de abril, você não vai contar abril. Você vai contar até março.
E se passar do dia 15 do mês? Ah, passou do dia 15 do mês, foi lá para o dia 19, nem muitos dias depois do dia 15. Ah, 19 de junho, vai contar mais um. Mas 19 não é 30, eu sei, mas vai contar mais um porque você trabalhou mais de 15 dias naquele mês. Então, se você aconteceu isso, você tem que contar aquele mês como proporcional também na sua rescisão, tanto nas férias quanto no 13º salário. Aí você conta o junho, o maio, se passou do dia 15. Se ficar em cima do dia 15, também conta, porque vai dar exatamente 15 dias de trabalho no mês. Ou seja, você pelo menos trabalhou metade do mês. E aí, só para a gente ter uma ideia da gente finalizar aqui, como eu coloco uma situação certinha de janeiro a dezembro, eu recebi aqui o meu 13º salário integral e eu vou adicionar 1/12 do meu 13º salário proporcional, porque eu estou sendo demitido porque eu estou sendo demitido no iniciozinho do mês do ano seguinte e o meu aviso prévio vai fazer eu ganhar mais um mês, porque eu vou estar sendo demitido ali no dia 1, 2, 3, 5 de janeiro e eu vou levar com o meu aviso prévio a data dessa demissão, com essa projeção, até ali o dia 1, 2, 3, 4, 5 de fevereiro. Tá vendo? Eu vou contar janeiro do ano seguinte Eu vou contar janeiro do ano seguinte na minha rescisão, mas não vou contar fevereiro, porque eu vou ficar ali entre o dia 1, 2, 3, 4, 5 de fevereiro com a minha rescisão ocorrendo aqui. Então, se eu tenho 1/12, eu vou ter R$ 152,50. É um mês só, eu já tenho o valor ali calculado. E agora, para a gente ter uma ideia do total dessa rescisão, a gente passa agora a calcular todos os direitos. Lembrando, é o valor bruto. O valor bruto é sem desconto. Com desconto, você acha o valor líquido. Então, a gente tem aqui 1.342 de saldo de salário. Eu vou considerar aqui inicialmente R$ 2.013 de aviso prévio. Vamos ter 1.830 de férias, o adicional de 1/3, as férias proporcionais, o adicional de 1/3 das férias proporcionais e o 13º salário e o 13º salário proporcional. Ué, tem uma coisa errada aqui. Então, vou começar a calcular a minha rescisão. 1.342 do saldo de salário, eu vou considerar R$ 2.013 inicialmente no aviso prévio, vou considerar 1.830 das minhas férias completas, mais 610 do adicional de 1/3, mais 152,50 das férias proporcionais, 50 e 83 do adicional de 1/3 dela, 1.830 do meu 13º salário completo que eu não recebi e 152,50 do meu proporcional. Então, eu tenho aqui 7.980 e 83 centavos. Então, eu tenho aqui de valor bruto da rescisão R$ 7.980 e 83 centavos.
E agora, vamos passar para cada situação de demissão, a começar com a demissão sem justa causa. Você foi demitido pela empresa, a empresa resolveu lhe dispensar nesse momento agora que você está completando 1 ano de contrato de trabalho. Contudo, na demissão sem justa causa, você vai receber todos esses valores aqui que eu disse na rescisão, com esse valor bruto, muito provavelmente, conforme o nosso exemplo aqui, mas com o aviso prévio desse valor. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai dar esse valor por causa daqueles 3 dias a mais que você vai receber e que só acontece essa situação dos 3 dias a mais quando você está na demissão sem justa causa. Um outro ponto também é o seguinte: esse valor de 3 dias a mais só vai acontecer se o empregador lhe pagar indenizado o aviso prévio ou se você trabalhar o aviso prévio. Se você não trabalhar o aviso prévio, o empregador pode descontar o aviso prévio no valor de um salário seu. Eu estou considerando que foi positivo o aviso prévio. Se você não trabalhou o aviso prévio, mesmo na demissão sem justa causa, você tem que considerar que vai ser descontado o mesmo valor que um salário seu sem os 3 dias, tá? Então, esse é o valor bruto da sua demissão sem justa causa, tendo o aviso prévio indenizado ou trabalhado. Mas também tem um outro direito na demissão sem justa causa, somente nesse caso, que é relacionado ao FGTS. O FGTS tem 8% do valor do seu salário, que é depositado todo mês numa conta da Caixa Econômica a seu favor. Então, 8% do meu salário, de exemplo, de R$ 1.830, vai dar o seguinte valor. Então, 8% do meu salário de R$ 1.830, eu acho multiplicando ele por 8% ou... Então, para eu encontrar 8% do meu salário, eu vou pegar meu salário de exemplo, 1.830, e vou multiplicar ele por 8% ou 0,08. E vou encontrar o valor de R$ 146,40. Esse é o valor de FGTS que eu tenho que ter, no mínimo, todo mês sendo depositado na minha conta de FGTS ao longo do meu contrato de trabalho. Para eu saber como que está essa minha conta de FGTS, qual é o saldo que eu tenho lá, eu tenho 2 formas. Uma é olhar o extrato analítico, que pode ser pelo aplicativo ou diretamente no banco. A outra... Mas eu estou, só que agora estou esperando vocês passar. Não tem como passar, continuar com o barulho. Tá ótimo. Eu só preciso que faça só um pouquinho de silêncio, tá? Pode ir lá ver seu desenho tudo. Só encosta a porta aí. Uma é você olhando o seu extrato analítico junto ao FGTS. Pode ser pelo seu aplicativo ou diretamente no banco, você pode pedir isso na Caixa Econômica. A outra forma que você pode conseguir um valor aproximado de quanto você tem lá de FGTS depositado, se tudo foi feito direitinho, é que você pode multiplicar o valor que você achou dos 8% do seu salário, que é o valor que tinha que ser depositado mensalmente, e multiplicar pela quantidade de meses do seu contrato de trabalho. Como a gente está considerando um contrato de 1 ano, tem 12 meses, mas não pode esquecer também que tem um aviso prévio, então é 1 mês a mais. Então você vai multiplicar por 13, vai multiplicar essa parcela do FGTS, 8% do valor do seu salário, por 13. Então eu tenho no meu FGTS R$ 1.903,20, mais ou menos aproximado lá na minha conta do FGTS.
Agora vem o direito que só acontece na demissão sem justa causa, que é a multa sobre o FGTS de 40% do saldo ali. Então eu vou pegar agora esses R$ 1.903,20 e multiplicar por 40%, ou 0,4. E você vai encontrar o valor de R$ 761,28. Esse é o valor que eu tenho de direito a receber de multa por causa da demissão sem justa causa, só na sem justa causa. Esse valor ele vai ser depositado também lá na minha conta do FGTS. Esse valor ele não vai ficar pago junto com a rescisão, não. Ele não vai aparecer na rescisão. Não é para ser pago em mãos, é para ser depositado e você conferir se foi depositado na sua conta do FGTS. Agora vamos pular para um outro tipo de demissão, que é o pedido de demissão. E aí as coisas mudam. Sai a multa de 40% sobre o FGTS, ela deixa de existir. E no caso do aviso prévio aqui, não tem aquela situação dos 3 dias. Não vai existir, mesmo você cumprindo o aviso prévio, mesmo a empresa indenizando o aviso prévio ou você sendo descontado do aviso prévio. Se você for descontado porque você não quis trabalhar, lembrando que tem que ser negativo. Se você trabalhou ou vai ser indenizado, você pode contar com ele positivo nos seus cálculos. Só que aí a gente tem que mudar o cálculo aqui, né? Só que aí a gente tem que mudar os cálculos aqui, né? Então, a gente vai precisar pegar esse valor aqui da rescisão e tirar aqueles R$ 2.013 daquele aviso prévio, conforme a regra que tem na legislação de mais 3 dias, que só funciona na demissão sem justa causa do aviso prévio indenizado ou trabalhado. E aqui vamos acrescentar o aviso prévio, que é igual a um salário nosso, porque não tem essa regra nesse caso. Então, a gente vai ter de rescisão R$ 7.797,83. Esse é o valor de rescisão, considerando que eu trabalhei o aviso prévio e não tem aquela regra do mais 3 dias a cada um ano. Então, eu tenho todos esses direitos no meu pedido de demissão e vou ter esse valor bruto aproximado nessa minha demissão. Agora, se você foi demitido por justa causa, o que vai acontecer? Se você for demitido por justa causa, tudo isso aqui sai, você somente vai ter direito ao seu saldo de salário. Então, você vai ter ali um aviso. Então, você vai ter ali um valor total de rescisão de R$ 1.342, isso bruto, podendo ainda ter os descontos sobre essa situação. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você se inscreveu no canal toda segunda e não esquece de deixar seu like, fazer seu comentário, ativar o sininho com todas as notificações e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que puder. Toda segunda e quinta-feira vamos estar fazendo vídeos às 19 horas. Toda quarta-feira, 19 horas, também tem um vídeo de conteúdo resumido, um assunto direto ao ponto. Segunda-feira, ao meio-dia, tem o nosso short, 1 minuto, a gente explica um direito para você aprender. E muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.